Senhor, irmãos, eu sou o irmão Gerson aqui do Jardim São Pedro e a pedido do irmão Marcos Salles, ministro de Barueri, estou para ministrar uma palavra, dar uma palavra de incentivo, de conforto nesse momento para nossos queridos irmãos de Barueri. Falar que estou com saudade dos irmãos, falar que é uma igreja que tenho muito apreço, onde tenho grandes amigos. Amém? Queria que você colocasse a mão no seu coração para que pudéssemos um momento a mais falar com Deus. Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, eu te agradeço, eu te engrandeço, eu te exalto, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor sobre tudo e sobre todos tem nos guardado, porque o Senhor tem zelado pela tua igreja, pela tua casa, o Senhor é fiel. Senhor meu Deus, nesta manhã de hoje, Senhor, do dia de domingo, Senhor meu Deus, eu quero louvar a Deus pela vida dos meus irmãos em Cristo de Barueri, que o Senhor possa sondar cada coração e que o Senhor possa trazer a necessidade, Senhor meu Deus, no nome do Senhor, aquilo que lhe apraz, fazendo conforme o teu querer na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amados, estamos vivendo uma época distinta, uma época difícil. Talvez nenhum de nós tenha vivido época tão terrível como essa, uma época de tantas incertezas. Talvez quem já era adulto na época do Collor, talvez quem já era adulto na época da ditadura, do golpe militar, talvez esses podem ter passado por alguma crise nesse sentido, né? Crise econômica, essa instabilidade econômica, essa instabilidade na área da saúde, né? E eu creio que Deus, apesar de tudo, está no controle, né? O Senhor diz que quando a terra era sem forma e vazia, no começo da criação, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E eu fico imaginando a cena, né? Uma situação de devastidão, uma situação totalmente adversa, né? Não tinha nada, né? Aquela terra, né, no sentido original, refere-se a caos, ou seja, a terra estava totalmente sem forma, vazia, né? Em caos, era uma bagunça, né? Mas o Espírito pairava sobre a face das águas. Era uma forma de dizer, eu ainda estou no controle. Quando o Senhor Jesus despediu dos seus discípulos e disse que ficaria um pouco a mais para se resguardar, para se reservar em oração no monte, despediu os seus discípulos no mar da Galileia e os permitiu atravessar sem ele. E disse que ele os acompanharia, os alcançaria, né? Jesus, ele pode até deixar você andar por conta, por um momento, por uma necessidade, por um propósito, mas ele não perde você do seu alcance. Jesus, ele pode não estar no teu barco, mas é por um grande propósito. Ele está ainda no seu alcance. E a palavra do Senhor diz que quando o mar se agitou, as águas invadindo o barco sendo agitado contra as pedras, nós estamos falando de homens da pesca, homens que detinham a arte da pescaria, que dominavam aquele rio, né, aquele lago, aquele mar, né, para uns lago, para outros rio, para outros mar. Eles perderam a fé. Porque chega uma hora na nossa vida que parece que tudo aquilo que a gente antes dominava, controlava, foge do nosso controle. Deus às vezes permite que coisas que nós dominávamos, que nós manjávamos, perdão da expressão, coisas que nós detínhamos o controle, o poder, é aquela situação que você diz, isso eu domino, isso eu manjo, isso eu sei, isso eu faço de cor e salteado, isso aqui é a minha área, isso aqui eu tenho domínio sobre isso. Às vezes Deus deixa a gente se perder sozinho para Ele poder nos achar. Às vezes Deus ele deixa a gente perder o controle da circunstância para Ele poder voltar a ter domínio sobre a nossa vida. Andar com Cristo às vezes faz com que a gente veja coisas acontecendo e a gente fale, eu estou ficando bom nesse negócio. Eu estou ficando bom nessa coisa. Se tem uma coisa que eu domino, tem sido isso. E aí você vai deixando aflorar no seu coração a soberba, a prepotência, e você vai achando que você que você faz, que você acontece.
Aí Jesus vai deixando você entrar no mar da vida. E no meio dos percalços da vida, no meio das agitações do mar, nós começamos a perceber que nós não temos esse controle todo, esse domínio todo. E a palavra do Senhor diz que quando o desespero bateu na alma deles, eles começam a olhar para aquele mar agitado, tenebroso, e no meio de tudo, eles veem um ser andando sobre as águas. E não é que, às vezes a gente pensa que conhece Jesus e basta as circunstâncias se modificarem, a adversidade assolar a nossa vida, que aí parece que é ali que a gente passa a conhecer o verdadeiro Jesus. Jesus vai ficando tão comum na nossa vida, andando conosco todos os dias, estando conosco todas as horas, que ele vai perdendo o efeito de ser quem ele é. E aí em algum momento ele permite que você ande. Caminha. É como o pai que permitiu que o filho tivesse tudo que era seu por direito e o abandonasse para ir para uma terra distante. O coração do pai batia forte, acelerado. Mas algo dizia para ele: quando ele precisar, ele volta. Assim é Jesus. Jesus deixa que as coisas fiquem do jeito que você perca teu domínio, teu controle, e aí ele volta. E ele está vindo ao nosso encontro e está a gente pensando que é o fantasma. Está a gente pensando que é uma assombração. Está a gente pensando que é tudo menos ele. E ele está se aproximando. E à medida que ele vai se aproximando, você vai reconhecendo. Talvez eles reconheceram Jesus pelos traços, pelo andar, pelas vestes, pela voz. Qual o grau da sua intimidade com Deus? Qual o grau de intimidade que você tem com Deus? Lembra de João 21? Quando Pedro, que chorava tanto porque tinha traído Jesus, tinha negado 3 vezes, e vendo todo mundo testificar que tinha visto Jesus, vendo Tomé, o mais incrédulo, ter a aproximação de Jesus a ponto de permitir tocar nas suas chagas. Ele olha e fala: quer saber, vou voltar para a minha vida, vou voltar a pescar. Arrasta 6 com ele. No meio do caminho, está ele pescando, pelado, nu, como vê ao mundo. Porque quando a gente se debandeia, irmão, a gente chuta a jaca, sabe? Enfia o pé na jaca mesmo. Se tem uma coisa que crente gosta de fazer quando se perde na vida, é pecar. Pensa no povo que peca, é crente quando se desvia. É pior que o ímpio. Pedro está nuzão, pelado, jogando rede a noite toda, não alcançou nada. Ele está distante o suficiente para não reconhecer quem está na praia, mas não o suficiente para deixar de ouvir quem está na praia. Porque quando nós nos afastamos de Jesus, nós até vamos longe o suficiente para não reconhecer quem está na terra firme, mas não longe o suficiente para deixar de ouvir a sua voz. Você pode estar distante de Deus o quanto estiver, mas quando Deus fala, você sabe que é com você. Quando Deus fala, você sente que é com você. Eu não sei qual é o grau da sua intimidade. O mais íntimo dos 3 amigos, Pedro, Tiago e João, era Pedro, porque Pedro era o primeiro a ser escolhido. Pedro era o mais íntimo de Jesus, mas o mais íntimo de Jesus não foi nem Pedro nem Tiago, foi o terceiro, foi João. Porque foi João que reconheceu a voz do mestre, falando: filhos, pegaste alguma coisa? E dura coisa é quando você está acostumado a ter para oferecer, ter para dar, ter para entregar. Quando alguém pede uma palavra, você tinha a palavra. Quando alguém pede um abraço, você dava um abraço, dava um carinho. Quando a pessoa pedia uma ajuda, você dava 2. Quando uma pessoa precisava de algo, era você que batia na porta. E quando o jogo vira, o barco da tua história vira,
a situação vira opressora, é você que precisa de uma palavra. E graças a Deus que nós temos sempre um João ao nosso lado, o menor. Porque às vezes Deus usa o menor para confundir o maior. Porque às vezes Deus pega o menor para mexer com a estrutura do maior. E foi João que falou: Pedro, esse é Jesus. Ele abandona tudo, abandona o barco, abandona os peixes que ele havia alcançado quando o mestre falou: joga do lado direito. E tem hora na nossa vida que nós temos que se decidir. É presente ou é presença? Quando Pedro viu que Jesus estava na praia, ele abandona os presentes dos peixes e vai para a presença do Mestre. Qual é o grau da sua intimidade com Deus? Quantos passos Jesus vai ter que dar em sua direção para que você reconheça Ele? Jesus está vindo sobre as águas. E Ele vai ficando maior. Jesus é do tamanho da tua distância. Enquanto Jesus está longe, seu tamanho é reduzido. Por que o ateu não crê no Senhor Jesus? Porque ele está tão distante da graça que ele não consegue enxergá-la, porque ela de tão distante ela fica insignificante para ele. E à medida que você se aproxima, você cresce. À medida que Jesus se aproxima, ele cresce. Ele ganha corpo, ele ganha forma, ele é percebido. Para de fugir de Jesus, para que ele possa ser reconhecido por você, para que ele possa ser reconhecido pela sua família. Sabe quando nós alcançaremos toda a nossa família para Jesus? Os nossos amigos? Quando nós se aproximarmos de Jesus, de tal forma que este Jesus, este Senhor, tome forma na nossa vida. Para que a silhueta de Jesus seja refletida em nossa vida. E aqueles que estão à nossa volta possam vê-lo em nós. Quando ele vê que é Jesus, ele diz: se for tu, permita que eu vá até ti. E Jesus disse: venha. No pior momento da sua vida, ouse. No pior momento da sua vida, se estimule a dar um passo para Jesus, a caminhar sobre as águas, a fazer o diferente, a fazer o que ninguém fez. Caminha, se aproxime dele, se achegue a ele. Quantas vezes ele precisou tirar o controle da história do homem para que o homem pudesse reconhecê-lo? Havia um homem que dominava um ambiente. Todo dia ele saía rodando as chaves na sua mão e sem olhar ele sabia qual pegar e abrir aquela porta aqui, aquela cela lá. Podia cair a energia que ele sabia se caminhar sobre aquele ambiente de tão acostumado àquele ambiente. Ele tinha o domínio e o controle das chaves. Ele era o carcereiro. Um sonho faz com que Paulo acorde na madrugada e diz: desça a Macedônia e socorre-me. Paulo ele vai passar por um apuro tremendo. Ele desiste de uma viagem, vai à Macedônia, conhece a terra de Filipos. Lá ele começa a pregar o evangelho. Deus abre o coração de Lídia para compreender as palavras de Paulo. Do Paulo, do teólogo, do Paulo filósofo, do Paulo poligrota, do Paulo, o Paulo todo cheio de sermão, carregado de vernáculos. Deus abre o coração de Lídia para compreender as palavras de Paulo. Ela abre a sua casa, vira ponto de pregação. Ele está pregando um demônio que tomava uma menina que ela era o ponto turístico da cidade, que ia até ela para ouvir, ela ler a sua mão, ela jogar o tarô, ela ler búzios, eu não sei qual tipo de demônio que a usava e da forma qual usava, mas ela contava
futuro do povo. Ele repreende os demônios dela. Ele então é preso porque ela trazia lucro para os seus senhores e agora ela não sabe falar outra coisa a não ser do Jesus que liberta, que restaura, que perdoa, que muda. São presos Paulo e Silas, torturados, jogados num calabouço, vão ver o sol nascer quadrado. E aí se lá com os pés no tronco ele se perguntasse, ora, Deus falou para me descer, será que a pessoa a qual o sonho dizia que para que descêssemos, para que nós pudéssemos socorrer, foi Lídia? Será que a menina a qual foi liberta dos demônios foi essa que precisava ser socorrida? Paulo, Silas estão agora se questionando. E no meio da madrugada, no início do dia, no virar do dia, na última hora, quando você perde o controle de tudo, eles entregam o controle para Deus e começam a orar, e começam a cantar, e começam a cantar, e começam a orar, a ponto de todos ouvirem. O que todos têm ouvido da sua boca? Adoração? Glória a Deus? Aleluias a Deus? O que o povo tem ouvido da sua boca? Murmuração, reclamação, blasfêmia? A palavra do Senhor diz que um terremoto abre e rompe com todas as portas. Aquele homem que andava com o controle de tudo, rodando as chaves, que era o dono daquele ambiente, perde o controle. Todas as celas são rompidas e abertas. O desespero aflora no coração dele. Quando ele vê que todos poderiam ter fugido, ele ostenta a morte, pega da espada para lançar sobre si, e ouve um grito de Paulo dizendo, não faça esta maldade consigo mesmo. Nenhum de nós fugiu, estamos todos aqui. Aquele homem precisou perder o controle para ele ter um encontro com Deus. Ele se joga aos pés de Paulo e diz, o que eu faço para ter a salvação? A gente só reconhece a necessidade da nossa salvação, o quanto estamos perdidos, quando perdemos os controles da nossa vida. Paulo vai dizer para ele, crê no Senhor, será salvo não só tu, mas a tua casa. Aquela família inteira ganha para o Senhor. Lembra do sonho? Não era a Lídia, não era a menina que precisava ser liberta. Quem precisava do socorro era aquela família. Eu não sei o que Deus está fazendo através dessa crise mundial, mas eu creio que Deus está tomando o controle de muitas vidas através dessas adversidades. Eu creio que Deus está tomando o controle da humanidade, de todos aqueles que se lançarem a seus pés, de todos aqueles que se voltarem para Ele, não com um evangelho de triunfalismo, não com um evangelho de prosperidade, que era o que nós estávamos acostumados a ver nas igrejas, mas a necessidade de ganhar almas, a necessidade de buscar o Senhor não pelo que Ele tem, mas pelo que Ele é. O Senhor, nesta manhã de hoje, está te dando a oportunidade de devolver para Ele o controle da tua vida, de devolver para Ele o domínio da tua história. Eu sei que você tinha tudo desenhado na palma da sua mão. Eu sei que parece que veio um vento e derrubou o seu castelo de cartas marcadas. Mas acredite, se você entender que Deus pode retomar a sua vida, que Deus ele pode te dar uma guinada, ele pode entrar com providência, cuidando, preservando a tua saúde, cuidando e preservando o teu emprego, das tuas finanças. Se você se lançar para Ele, se você se aproximar dEle, se você se dedicar nele, mesmo com as portas da igreja fechadas, Deus vai marcar a tua história. Deus vai marcar a tua vida. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.